Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pequeno estudo sobre o calendário judaico e eu gostaria, de estar passando isso para nós, porque nós estamos sempre seguindo aí a agenda de Deus, como nós falamos, as festas bíblicas, o Shabat. Então eu gostaria de nos pontuar, dentro dessa questão do calendário, para que nós não venhamos a cair no erro de celebrar as festas em datas erradas e entender o porquê que o Senhor, nos deu esse calendário. É interessante que em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz: "Para tudo há uma ocasião e um tempo para todo propósito debaixo do céu." A primeira palavra da Torá indica a consciência do significado do tempo, quando diz em Gênesis 1:1, no princípio. E de acordo com a tradição rabínica, o primeiro mandamento dado aos filhos de Israel após ser libertado do Egito era santificar a lua nova. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. Fazendo assim com que a nação incipiente se afastasse da tradição solar dos egípcios, que era a adoração ao deus Ra, e olhasse para a lua em busca de um novo meio, contando o tempo e as estações. O calendário lunar hebraico, ou seja, Luar Ha-Arer Ha-Ivri, ou seja, ele é definido de forma diferente do calendário solar. O dia começa ao pôr do sol. O dia culminante da semana é o Shabat, o 7º dia da semana. A lua e suas fases no céu noturno são o relógio para os meses, e as estações do ano são marcadas com festivais especiais que nós chamamos de Moedim, que significa tempos designados, e até os anos são contados. Cada 7º ano era um Shemitah, um ano sabático, como está escrito no livro de Levítico, capítulo 25. E depois de 7 ciclos de Shemitah, o Iovel, ou seja, o jubileu, o ano jubileu, derivado, para que nós possamos observá-lo, que também está lá em Levítico 25, versículo 8 a 17. De fato, de acordo com os sábios judeus, a história do mundo pode ser entendida como 7 dias de 1000 anos, correspondendo aos 7 dias da criação. De fato, o Talmud afirma que o Olam Hazé, ou seja, este mundo, existirá apenas por 6.000 anos, enquanto o 7º milênio será uma era de Shalom mundial chamada de Olam Rabá, que nós entendemos como o mundo que está por vir. Mas é interessante que há um calendário sazonal lunisolar. O calendário judaico ele pode ser melhor descrito como lunisolar. Como cada ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 dias, o ano judaico tem 354 dias em comparação com 365 dias do calendário solar. E para garantir que os festivais ocorram em suas estações apropriadas, por exemplo, a Páscoa na primavera, a festa de Sukkot no outono. Então, um mês extra, que é o mês de Adar 2, ele é adicionado a cada 2 ou 3 anos para compensar o atraso de 11 dias por ano solar. E desta forma, o calendário lunar é sincronizado com o ciclo solar das estações agrícolas. Assim, o sentido ocidental do tempo, ele é basicamente a medida
do movimento linear e progressivo. Mas, no pensamento hebraico, o tempo é visto como uma hélice ascendente, com padrões ou ciclos recorrentes que apresentam uma mensagem temática ou revelação da história sagrada. De fato, parte de ser judeu hoje é estar atento a essa espiral de tempo divinamente ordenada e ordenar também nossos negócios de acordo. Então, nós temos o dia judaico. O dia hebraico, que é a palavra Yom, começa ao pôr do sol, quando 3 estrelas se tornam visíveis no céu. E os rabinos, eles argumentam que o dia começa ao pôr do sol com base na descrição da atividade de Deus na criação. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia, como está em Gênesis 1, versículo 5. A noite, às vezes, é definida como o final da tarde, ou seja, entre as 15 horas e o pôr do sol. Como o dia judaico Yom começa ao pôr do sol, você deve se lembrar que um feriado judaico realmente começa na noite anterior do dia listado no calendário judaico. Por exemplo, Yom HaShoah, que é o dia do memorial do Holocausto. Ele ocorreu em 27 de Nissan, que na verdade começa após o pôr do sol no dia anterior. Assim, um determinado feriado judaico ele abrange 2 dias em nosso calendário gregoriano. E a maioria dos calendários judaicos não indica a noite anterior como parte do feriado. A observância de um feriado começa ao pôr do sol no dia anterior ao seu registro no calendário. Observe que, se um feriado judaico ele ocorresse em um sábado, ele seria movido para a quinta-feira anterior no calendário. Por exemplo, se o dia 27 de Nissan começasse na sexta-feira ao pôr do sol, seria movido para 26 de Nissan. Depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria de trazer para nós também uma nota sobre a hora judaica, que nós chamamos de Sha'ah. No pensamento rabínico, a hora, ou seja, Sha'ah, é calculada tomando o tempo total de luz do dia, do nascer ao pôr do sol, de um determinado dia e dividindo-o em 12 partes iguais. Isso é chamado de Sha'ah Zemanite, ou uma hora proporcional. Como a duração da luz do dia varia de acordo com as estações do ano, uma hora proporcional variará de acordo com a estação. A sexta hora do dia, por exemplo, não significa 6 horas da manhã ou mesmo 6 horas de 60 minutos após o nascer do sol, mas é a sexta hora proporcional das 12 que são contadas para o dia em questão. Por exemplo, se o sol nasce às 4h30 e se põe às 19h30, o tempo total de luz do dia é de 15 horas. 15 horas, 60 minutos é 900, que dividido por 12 resulta em uma hora proporcional de 75 minutos. Então, a sexta hora do dia é, portanto, ou seja, ela começa 450 minutos após o nascer do sol, ou cerca de 11h30 da manhã. O cálculo desses zemanim, ou seja, tempos, são importantes para a observância das festas judaicas e das horas de acender as velas no Shabat, porque os resultados irão variar dependendo da duração das horas de luz do dia no local específico.
Mas eu gostaria de falar com você também sobre a Semana Judaica. Ou seja, a Semana Judaica, Shavua, semana, começa no domingo, né, que nós conhecemos como domingo, e termina no Shabat. E qual que é a importância do Shabat? O quarto dos 10 mandamentos, ou seja, das 10 mitzvot, é lembrar-se do dia de sábado para santificá-lo. Isso está lá em Êxodo 20, versículo 8. O Shabat é, portanto, considerado o dia mais importante da semana, uma vez que a observância do Shabat é explicitamente estabelecida como um dos 10 mandamentos. E, na verdade, o Shabat é considerado o mais importante dos feriados judaicos, ainda mais importante que Rosh Hashanah e Yom Kippur. Durante o Shabat, nenhum trabalho, que é definido em 39 categorias principais associadas à construção do tabernáculo no deserto, deve ser realizado. Por isso, violaria a ideia de descanso, né, que nós chamamos de Shabbaton, que marca o dia, ou seja, a Torá define 39 coisas que não podem ser feitas durante o Shabat. E numa outra oportunidade nós falaremos sobre isso. Mas existem as leituras, que são semanais também. Essas leituras da Torá, né, elas são divididas em 54 sessões, que nós chamamos de Parashá, uma determinação semanal, chamada de Parashá ou Parashot, no plural, e é lida durante um serviço na sinagoga, ou numa comunidade, ou numa beit, ou até mesmo nos nossos lares. E cada porção tem um nome hebraico, geralmente a primeira palavra da sessão. E temos também uma Haftará, que é uma leitura dos Neviim, que são o livro dos profetas, que é recitada diretamente após a leitura da Torá. E nós podemos também, uma hora, passar para vocês essa tabela. Mas nós encontramos também os meses judaicos. Nós já falamos de dias, falamos sobre semanas e agora os meses. A duração de um mês hebraico, nós chamamos de Rodesh, é medida pela quantidade de tempo que a lua leva para passar por um ciclo lunar, cerca de 29,5 dias. E aí nós temos então nas comemorações mensais o Rosh Hodesh, quando o aparecimento da lua nova é chamado de Rosh Hodesh, que significa cabeça do mês, e 12 Hodeshim fazem um Shana, ou um ano, ou seja, a lua nova é observada nas sinagogas com orações adicionais. Mas existem os anos bissextos lunares. Como o ano solar tem 365 dias, mas um ano lunar tem apenas 354, um mês extra é adicionado ao calendário hebraico a cada 2 ou 3 anos. E a fórmula é um pouco esotérica, mas a cada 19 anos, há 7 anos bissextos, que é o terceiro, o sexto, o oitavo, o 11º, o 14º, o 17º e 19º anos. Em um ano bissexto, um 13º mês é adicionado, chamado Adar Sheni. No Tanar, que é o Antigo Testamento, o primeiro mês do calendário é Nissan, quando ocorre o Pessah. Você pode ver em Êxodo 12, 12. No entanto, Rosh Hashanah começa, ou seja, é chamado de cabeça do ano, está em Tisrei, que é o 7º mês, e é quando o número do ano é aumentado. Mas nós também, além de termos dia, semana e mês, nós temos o ano judaico. O ano judaico, ele é cíclico, com feriados e festivais sazonais, ou seja, os nomes dos meses do ano do calendário judaico,
Eles foram adotados durante o tempo de Esdras, o escriba, após o retorno do exílio babilônico. E os 3 nomes de festivais, que nós chamamos de Shalosh Regalim, ou seja, os 3 festivais de peregrinação, que estão lá em Êxodo 23, que se concentram nos principais eventos nacionais da história do povo de Israel. Esses festivais marcam as 3 vezes no ciclo litúrgico anual em que todos os judeus são obrigados a subir a Jerusalém para orar e sacrificar. Hoje os judeus marcam esse tempo com adoração e oração prolongada, estudos, melodias, e orações distintas e também as refeições festivas. Porque esses 3 festivais são as 3 principais festas judaicas. E elas faziam com que o povo descesse até Jerusalém para celebrar. E essas grandes festas judaicas, elas vão dos 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur e se concentram no arrependimento individual que nós chamamos de Teshuvá. A data dos feriados judaicos não muda de ano para ano. No entanto, como o ano judaico não tem a mesma duração que o ano solar no calendário gregoriano, a data parecerá mudar quando vista da perspectiva do calendário gregoriano. Mas nós temos então 4 anos novos judaicos. Você pode até se surpreender ao descobrir que quando a Mishnah ela foi compilada, 200 anos depois de Cristo, os sábios judeus identificaram 4 datas separadas de Ano Novo para cada ano lunar solar, e o calendário judaico moderno foi ratificado por Hillel, que é um ancião do século III depois de Cristo. Ou seja, o primeiro dia é o dia de Nissan, que nós chamamos de Rosh Hadashim, que marca o início do mês do êxodo do Egito e o início da história nacional judaica. Como tal, representa o início do ano bíblico para contar as festas. E observe que o mês de Nissan também é chamado de Aviv ou Abib, porque marca o início oficial da primavera. E aí nós temos o Elul 1, ou seja, a marca do início do ano do ponto de vista do dízimo do gado para os sacrifícios do templo. Como o segundo templo foi construído em 70 depois de Cristo, os rabinos decretaram que esta data deveria marcar o tempo de Selichot, ou seja, a preparação para o arrependimento antes de Rosh Hashanah. E Elul 1 marca o início do último mês do verão. Mas nós temos Tisrei 1, que foi originalmente associado com a festa da colheita agrícola no fim do ano. Embora após a destruição do segundo templo, os sábios decidiram que marcaria o início do ano civil no outono. Tisrei 1 foi, portanto, chamado Rosh Hashanah, cabeça do ano, que começa um julgamento de 10 dias da humanidade, culminando então no dia da expiação, que nós chamamos de Yom Kippur. Mas nós temos a data de 15 de Shevat, ou Tu B'Shevat. Originalmente marcava a data para calcular os dízimos da colheita, que nós chamamos de Maaserot, dízimos, que os agricultores prometiam aos sacerdotes de Israel. Este foi o início do ano do ponto de vista do dízimo das árvores frutíferas. Hoje, Tu B'Shevat representa um dia nacional da árvore em Israel, com cerimônias de plantio de árvores em Israel.
E ao contrário dos outros 3 anos novos, Tu B'Shevat começa no meio do mês, durante a lua cheia no inverno. Assim, em termos práticos, existem 2 anos novos na tradição judaica. A primeira ocorre 2 semanas antes do Pêssar, que é em 1º de Nissan, e a segunda ocorre 10 dias antes do Yom Kippur, que os outros 2 anos novos não são observados regularmente, exceto pelos judeus ultra-ortodoxos. E o primeiro ano novo é bíblico e é chamado de Rosh Hodashim. Este é o mês da redenção do povo judeu e também é o mês que Yeshua foi sacrificado na cruz em Moriá por nossos pecados. Curiosamente, para a maioria dos cristãos, o dia de Ano Novo deve ser realmente comemorado, então, na primavera. Nesse sentido, nós temos que observar que o calendário ele é dividido em 2 partes iguais, de exatamente 6 meses lunares cada, ambos centrados em rituais redentores e terminando com colheitas. E a primeira metade do calendário divino começa em Rosh Hodashim, que é seguido pela instrução para selecionar o cordeiro pascual em 10 de Nissan. Eles devem abater o animal à tarde no dia 14 e comê-lo no dia 15. E a própria Páscoa iniciou o período de 7 dias dos pães ázimos, que também se dá em Nissan, em que nenhum fermento deveria ser consumido. Em um nível agrícola, a Páscoa representa a primavera, a estação das colheitas das primícias, ou seja, Hag Ha-Katzir. E assim por diante. No outro lado do calendário, Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, marca o início da segunda metade do ano, que é seguido pelo sacrifício de Yom Kippur 10 dias depois, em 10 de Tisrei, e seguido pela festa de uma semana de Sukkot, que ocorre de 15 a 22 de Tisrei. Em um nível agrícola, Sukkot representa a colheita do outono, ou seja, Hag Ha-Asif, no final do ano. Em outras palavras, em alguns aspectos, os feriados de outono espelham os feriados de primavera no calendário divino. De fato, ambos os lados do calendário representam diretamente diferentes aspectos do plano redentor de Deus para o mundo. Como já falamos, as férias de primavera representam o primeiro advento de Yeshua, ou seja, Yeshua como servo sofredor, o Cordeiro de Deus, o Messias Ben Yosef, enquanto as férias de outono representam seu segundo advento, Yeshua como o Senhor conquistador, o leão da tribo de Judá, o Messias Ben David, que fala sobre o retorno de Yeshua. Mas nós encontramos ciclos do tempo. Como nós já mencionamos, em vez de pensar no tempo como uma sequência linear de eventos, isto é, a medida do movimento, o pensamento judaico ele tende a considerá-lo em termos de uma espiral ou hélice com uma progressão para a frente delimitada por um arco abrangente e divino, que se repete ciclicamente ao longo das semanas, meses e anos de vida. Isso pode ser visto na própria língua hebraica. Alguns dos sábios observam que a palavra hebraica para ano, que é a palavra Shana, compartilha a mesma raiz tanto da palavra repetir quanto da palavra mudança. Em outras palavras, a ideia do ano judaico implica repetição contínua, que é Mishnah, ou uma revisão duradoura dos principais eventos proféticos da história redentora, como eles reviveram em nossas experiências atuais. A ideia de que os eventos dos pais foram
parábolas para nós, é expressa na máxima hebraica que diz Maaseh Avot Siman Labanim, ou seja, as obras dos pais são sinais para os filhos. O ano judaico, então, se repete tematicamente, mas também muda de ano para ano à medida que avançamos para o próximo dia da redenção. Vemos essa mesma tensão, ou seja, mudança de constância, por exemplo, no aspecto dual do ministério de Yeshua, o nosso Messias. Em seu primeiro advento, Yeshua veio como nosso servo sofredor e assim cumpriu o significado latente das férias de primavera. E em seu segundo advento, ele cumprirá o significado latente das férias de outono, ou seja, das festas. No entanto, ainda comemoramos tanto o tipo e seu cumprimento todos os anos durante a Páscoa, estendendo o ritual do Seder para expressar a realidade de Yeshua como o Cordeiro de Deus do mundo, assim como comemoramos os feriados de outono na expectativa de ou seja, de quando ele vier governar e reinar como nosso Messias. Então, nada disso pretende sugerir, aliás, que não haja um ponto final no processo, um dia em que estaremos com Deus e desfrutaremos de sua presença para sempre. A ideia dos ciclos tempo ou padrões atemporais dentro do tempo sugere, no entanto, que a semente para a nossa vida eterna com Deus já foi semeada e foi de fato conhecida desde o Jardim do Éden, apesar do fato de que atualmente gememos enquanto aguardamos a glória do céu. Mas qual é o verdadeiro ano judaico? Alguns disseram que o ano judaico conta desde a criação, mas exclui os vários anos dos cativeiros, enquanto a tradição rabínica afirma que há cerca de 165 anos perdidos, desde a data da destruição do primeiro templo até a data da destruição do segundo templo. Outros sugerem que há alguns anos faltando no calendário hebraico devido a uma corrupção na contabilidade dos anos das monarquias persas e que esses anos foram conscientemente suprimidos para disfarçar o fato de que a profecia de Daniel das 70 semanas apontava para Yeshua como o verdadeiro Mashiach de Israel. Em suma, existe uma incerteza educada em relação ao ano exato em que estamos vivendo desde a criação do universo por Deus. Mas as estações festivais judaicas, que nós chamamos de Moedim, esse tempo judaico ele é cíclico e profético, uma espécie de espiral ascendente para Deus. O judeu observante orará 3 vezes por dia. No 7º dia da semana, o Shabat é celebrado, assim como Rosh Hodesh no início do novo mês. Além disso, os vários períodos maiores de tempo, estações, têm seu próprio papel profético e funcionam no ritmo geral da vida judaica. O calendário judaico ele pode ser um pouco complicado de entender, especialmente se você é novo no estudo do modo judaico de pensar sobre o tempo. Mas, em particular, você deve lembrar que um feriado judaico começa na noite anterior ao dia indicado no calendário judaico, a menos que seja um sábado, caso em que a data é antecipada. Por exemplo, Yom HaShoah, que é o dia do memorial do Holocausto, ele ocorre em 27 Nissan. A menos que esse dia seja um sábado, nesse caso, é movido antes para 26 de Nissan. Sempre que estiver em dúvida, nós precisamos, então, buscar o conhecimento e, assim, nós vamos entendendo como nós podemos aprender. Porque, além do calendário lunar, que é o que os judeus seguem, nós temos o calendário gregoriano. O calendário gregoriano ele é considerado uma revisão do calendário juliano,
que era ele próprio uma revisão dos calendários romanos, grego pagão, que retém a maioria dos nomes dos dias da semana e dos meses do ano da Roma pagã e, portanto, Grécia Antiga. Então, os antigos gregos nomearam os dias da semana após o Sol, a Lua e os 5 planetas, conhecidos como Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, que estavam associados aos deuses Ares, Hermes, Zeus, Afrodite e Cronos, respectivamente. Então, nós vamos ficar por aqui e numa próxima aulinha nós vamos estar falando sobre mais alguns aspectos do calendário judaico. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe e um abraço para todos.